Olá, bem-vindo a você em mais um Radar de Inovação. A gente está no mês de agosto já de 2025, já está me atrapalhando porque a gente já tem muitas perspectivas para setembro, tem muitos projetos vindo aí, mas o Radar de Inovação, se tu está chegando agora pelo primeiro episódio, é um podcast aqui de GZH que fala de inovação, transformação digital, futuro dos negócios e da educação. A gente sempre traz um ou mais convidados e convidadas que falam sobre um projeto, uma ideia ou um campo do conhecimento que interessa a você que é empreendedor, você que é profissional, você que está ligado à inovação de alguma forma na sua vida. A nossa ficha técnica tem a Laura Borges e o Lucas Vieira na produção, que fazem com que o programa exista, tenha convidados, tenha roteiro. O Leandro aqui na operação, na mesa de operação, fazendo com que o áudio e o vídeo chegue na tua casa. E eu vou apresentar de cara a Mariana Webel, a gente já se conhecia, eu já vou explicar para vocês como é que a gente se aproximou da Grow para esse episódio. Ela é cofundadora da Grow, CEO, e a Grow, eu poderia falar que ela é uma empresa que trabalha com gestão comportamental, com inteligência, com carreira, mas é um pouquinho mais complexo do que isso, porque a gente não veio aqui só para falar assim, e aí as pessoas vão lá e procuram e sabem da sua carreira. A Grow, ela representa aqui no Brasil a PDA International, que é a Personal Development Analysis, e eu fiz essa Personal Development Analysis, que é uma configuração com ajuda de inteligência digital, com ajuda de inteligência artificial, a entender o teu processo, as tuas compreensões de mundo e consegue, a partir disso, mapear onde que tu pode melhorar e o que é um ponto forte teu. Aí vai dizer assim, mas eu achei um no Google também igual. Não é. Porque esse aqui não é aquele horóscopo de Instagram que tu abre e diz assim, algumas coisas combinou. Esse aqui é um pouco mais complexo que isso. Mariana, obrigado primeiro por estar comparecendo aqui ao Radar de Inovação. Imagina, eu que agradeço, é um prazer imenso poder estar aqui contando um pouquinho sobre o nosso trabalho, que é tão valioso e tem um propósito tão bonito, e poder falar um pouco também sobre o empreendedorismo, sobre a liderança feminina, enfim. Eu queria te ouvir primeiro, quando começa a Grow, qual é a lógica que ela incorpora, porque vocês não nascem para ser mais uma empresa de consultoria, e eu achei legal falar isso já na abertura, porque ela não veio para repetir outras fórmulas. Então, quando é que nasce, com quem que surge, como é que é o processo? Perfeito. São 22 anos de história, né? Então vou ser bem sucinta. A gente iniciou, obviamente, de uma forma mais generalista, mas sempre buscando no mercado, como tu mesmo trouxe, não ser uma consultoria como tantas outras que tem, obviamente sabendo o valor de todas elas, né? E aí, exatamente com o objetivo de buscar um diferencial, a gente entendeu que sempre foi um desejo nosso ter uma forma de levar o comportamento humano para dentro das empresas de uma forma mais democrática, que o entendimento sobre pessoas não ficasse só com os psicólogos, mas que a gente pudesse pulverizar isso e principalmente levar para as próprias pessoas, os trabalhadores, mas também para as lideranças um maior conhecimento sobre comportamento. E aí, a partir daí, foi quando a gente, então, depois de atuar de uma forma mais generalista, entendemos que existiam algumas ferramentas no mercado que conseguiam medir o comportamento, que é tão subjetivo, de uma forma mais objetiva. Então, isso para nós foi um divisor de águas, onde a gente, a nossa própria experiência foi muito positiva, de mesmo tendo vindo de uma formação de psicologia e ter conseguido olhar o nosso perfil de uma forma tão esclarecedora, foi algo revolucionário. E aí, só para explicar como que a empresa surgiu, né? Hoje eu falei a gente, então nós somos 3 psicólogas fundadoras e temos uma relação familiar. Pode falar, Mariana, o nome das colegas fundadoras. Sim, também. A Carolina Furmeister, que é minha prima, e a Fernanda Furmeister, que é prima da Carolina. Então, a gente é uma empresa familiar de alguma forma. Iniciamos realmente do zero, porque não tínhamos ninguém na família formado na área, e resolvemos nos aventurar no mercado, né, empreendendo já desde saímos da faculdade e já fomos empreender. Começaram. A gente iniciou no interior, porque como a psicologia a gente entendeu que, como é uma área que requer muita confiança, a gente entendeu que começar no interior, onde a gente tinha raízes,
seria um pouco mais fácil, até por indicação, né? Começar um negócio do Que zero. interior, fiquei curioso, Mariana. São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí. É. Para quem não conhece, tá longe de Porto Alegre, é no Vale do Caí. É mais próximo de Montenegro ali, a referência da região, mas não é tão longe de Porto Alegre, mas é interior. É interior de verdade. É interior. Não, eu sempre dizia, né? Quando eu voltava para Porto Alegre, porque sempre morei aqui, e eu pensava 1 hora de distância e tantos anos-luz de diferença de dinâmica. Então lá a gente iniciou trabalhando em viveiro, em empresas de frutas. Então eu trouxe uma perspectiva também de toda essa parte agro também, né? De como que as coisas acontecem, poder se aproximar. Então a gente ficou no interior em torno de 5 anos mais ou menos, e depois então a gente veio para Porto Alegre, obviamente entendendo que o mercado mais forte estava aqui, mas aí a gente já tinha um pouco mais de cancha, e daí nesse período a gente já tinha produto, que é, então, as ferramentas de avaliação comportamental, o que nos trouxe um diferencial aí de facilitar a nossa entrada no mercado, de alguma forma, porque a gente não estava só vendendo serviço, mas Sim. a gente estava vendendo um produto palpável, de alguma forma, né? Por mais eu que acho que fiquei com essa sensação fazendo, né? Que muitas vezes quando as pessoas fazem dinâmicas e avaliações, as pessoas te dizem assim, tu tem um perfil que tu é proativo, mas aí... O que mais? O que eu faço? Isso é proativo, é bom ou é ruim? Uhum. E o que eu faço com essa proatividade? E ela é positiva em todos os negócios? E eu acho que a avaliação de vocês, ela avança, que eu acho legal de te dizer isso, porque não é só parabéns, você é proativo, próximo, né? Tem um pouco mais disso. Então, fala um pouquinho pra gente das ferramentas comportamentais que tu falaste que vocês adotam no trabalho. Então, hoje a gente trabalha com assessments comportamentais, né? Então, o PDA é uma plataforma que faz avaliação comportamental e nos permite vários estudos, insights e dados, principalmente, porque acho que a ideia é juntar ciência, psicologia e dados, que hoje é algo extremamente importante. Então, voltando, né? Falar de dados numa área subjetiva é muito valioso. A gente ter isso hoje é algo incrível, né? Então, a gente consegue hoje trabalhar com métricas, com números. Então, a gente consegue levar todo esse trabalho da gestão comportamental de uma forma mais facilitada. Então, a gente trabalha com os assessments comportamentais, com assessment para a gente avaliar, por exemplo, resiliência das pessoas. A gente consegue avaliar o julgamento gerencial de lideranças, entendendo como que essa pessoa coordena e planeja, como ela lidera. Enfim, a gente tem acesso a soft skills, né? A gente trabalha com competências comportamentais, né? Que é o que a gente vem vendo se falar cada vez mais e como uma tendência de gestão de negócios, inclusive, né? Se fala muito fora do Brasil, algumas poucas empresas ainda no Brasil, que eles chamam de Skilled-Based Approach, que são empresas que têm o approach baseado em skills, em soft skills e hard skills também. Então, muito mais do que a gente olhar só para um cargo, um descritivo de cargo, é para a gente olhar para competências, né? Entendendo que a gente tem que aproveitar melhor as competências. Então, o nosso objetivo com as ferramentas é conseguir fazer esse mapeamento. E a partir do mapeamento, a gente ter um direcionamento. É como se a gente tivesse um Waze, né? Só que do comportamento. Então, eu sei que, bom, a partir daqui, se eu for para esse caminho, eu vou desenvolver essas características, é importante eu desenvolver isso, aquilo. Então, o desenvolvimento, as pessoas às vezes perguntam, né? Mas isso é bom ou ruim? Tá certo ou errado? Passei ou rodei? Então, não tem certo e errado, não é bom ou ruim. Tem sim, eu gostaria de assumir determinada posição, eu gostaria de ser um empreendedor. Bom, a partir dessa perspectiva, a gente consegue dizer o que são alguns caminhos a serem trabalhados e sempre tentando trazer luz para o que é positivo, e isso fala muito da psicologia positiva, para a gente não ficar olhando para a limitação, mas olhar para o copo cheio, né? Então, isso que é bacana também no trabalho, porque a gente sai da patologia. E a gente trabalha muito mais com a luz do que com a sombra. E para que as pessoas tenham uma ideia, né? Uma das coisas que apareceu no meu perfil, e não tem problema de compartilhar, é que eu sou uma pessoa mais conservadora no sentido de regras e mecanismos de previsibilidade no mercado. E eu tive essa conversa, a Mariana já vai explicar como é que funciona isso, mas eu tive essa conversa e entendi, olha, onde que isso atua para bem e onde que isso atua quando é uma chance de melhora, para quais chances, para quais caminhos. E aí eu queria te perguntar um pouco disso, Mariana, porque muita gente deve estar vendo o programa e diz assim, é legal, eu também gostaria de saber. Mas entendam que
não, quando a gente está vivendo esse momento, e provavelmente é diferente do momento de 22 anos atrás, quando a empresa surgiu, Totalmente. quando a gente fazia um curso e dizia assim, vou sair do curso tal, cheio desse... Hoje, ensino técnico em algumas áreas é commodity. Tem no YouTube, tem no Google, tem não sei aonde, tem no curso tal, curso livre. No entanto, essas habilidades comportamentais, elas não acompanharam a dinâmica da revolução tecnológica, ou seja, a gente não sabe como absorver e como processar tanta coisa com tanta gente diferente vindo de lugares diferentes. Fala um pouco pra gente por que isso é muito mais central hoje em 2025 do que quando vocês começaram lá atrás, a ponto de que se você não está com as soft skills capacitadas, melhoradas, isso pode custar o teu trabalho, a tua empregabilidade no futuro, né? Isso fala muito sobre, até linka muito com questões de inteligência artificial, né? Que vem se falando bastante e muito polêmica também e preocupante para algumas pessoas, né? As soft skills, elas nunca vão ser substituídas, né? Então, assim, a grande questão hoje está, em primeiro, eu ter uma boa base de autoconhecimento, e é isso que as ferramentas de assessment propiciam. Então, no teu caso, tu respondeu a análise de perfil comportamental, recebeu uma devolutiva e tu ampliou o teu nível de autoconhecimento. E como tu disse, bom, eu entendi melhor que eu tenho algumas características que me ajudam em muitas frentes, mas eu também percebo que essas mesmas características me limitam em alguns pontos. A partir daí, tu tem mais oportunidade e protagonismo de buscar melhorias. E hoje em dia, então, levando para esse lado da inovação, da inteligência artificial, a gente precisa cada vez mais entender que são as soft skills que vão fazer a diferença, né? É elas que realmente... A inteligência artificial ela vai ser melhor utilizada com as soft skills, né? Então ela não vai ser substituída. Então, um grande desafio que se tem hoje, inclusive, é o que se fala em desenvolvimento sobre o reskilling e upskilling, né? Que é eu melhorar o que eu já tenho ou adquirir novas habilidades. E por mais estranho que possa ser, adquirir novas habilidades é mais fácil do que eu reaprender. Porque aprender de novo, eu preciso desaprender. E desaprender, à medida que a gente vai evoluindo e crescendo e ficando mais adulto, a nossa plasticidade é menor. Então, quanto mais jovem, mais fácil. Mais plasticidade, mais fácil de um jovem aprender uma língua, mais fácil de ele aprender uma ferramenta nova. Porque eu preciso me despir daquilo que eu já conheço, e isso é um trabalho mental árduo, difícil. E essa questão das competências, eu queria que tu reforçasse isso, Mariana, que a gente conversou no primeiro momento que a Grow foi me apresentada, que é reconhecer as tuas competências socioemocionais ajuda com que tu não se desespere com o teu emprego, né? Porque daqui a pouco a Mariana pode fazer minha avaliação e dizer, Tércio, tudo bem que a tua competência em texto seja escrever cartas, mas o que tu pode fazer como bom escritor e bom leitor de realidades e com um texto que comunica às pessoas que não seja necessariamente escrever essa carta, né? E eu acho que isso é uma coisa legal que vocês trazem no feedback. Talvez tu tenha que olhar menos para o nome do cargo e mais para as questões que envolvem competências e capacidades, né? Perfeito. E isso, inclusive, é uma tendência também de mercado que se fala muito dos gig projects, né? Que é a possibilidade de... Bom, eu entendo que, independente do cargo, eu tenho essa competência e eu posso, daqui a pouco, atuar em outras frentes dentro de um mesmo negócio. Então, esse é o approach de skill, né? Que eu saio daquele quadrado e que muitas vezes, numa situação, como tu disse, que eu posso me desesperar, eu entender que não, que aquela minha competência, ela pode ser utilizada em outras frentes ou até mesmo adaptar ela. E aí, eu entendo que hoje o conceito de adaptabilidade, que inclusive é uma competência de resiliência, é uma das competências talvez mais importantes. Porque antes de qualquer coisa, de eu me colocar resistente à mudança ou entender, não, mas eu só sei escrever cartas. Eu entender, não, eu consigo usar essa mesma competência, só que para o momento atual. Como que eu transformo ela? Né? Então, de novo, eu entendo que tudo isso parte de um autoconhecimento. Né? De eu entender quem eu sou, quais são as minhas fortalezas e, a partir dali, como que eu uso elas da melhor forma. E adaptando, obviamente, ao que o mercado vem exigindo.
né? E não deixando com que a inovação, a inteligência artificial, que são tão positivas, que a gente entenda que ela é ruim. Se tornar refratário a uma coisa que pode nos dar ganho de produtividade, Perfeito. até não repetir tarefas, né? Exato. E tu sabe, só fazer um comentário, Claro. tu sabe que é curioso, porque a área de RH é uma área que geralmente ela lidera as mudanças, né, organizacionais. E aí tem estudos que mostram que em relação à inteligência artificial, a área de recursos humanos está aquém de muitas outras áreas, porque ainda está com dificuldade da adoção da inteligência artificial. Acho que isso é um problema geral, de alguma forma. Acho que a área de marketing é uma das áreas que mais vem sendo uma heavy user, assim, vem mais usando a inteligência artificial. Mas eu acho que isso é um problema geral, onde ainda não existe um treinamento para um direcionamento dos negócios de como utilizar a inteligência artificial. Então, cada um vai usando do seu jeito, o que coloca em risco, de fato, algumas questões, né? Porque daí, bom, a gente sabe de 1000 histórias de como a inteligência artificial está sendo utilizada de forma negativa. Desde a forma como eu vou buscar ela como um médico, que vai me receitar uma medicação, ou até mesmo a psicoterapia. Ah, não faço terapia, eu uso inteligência artificial. Não, legal, acho que ajuda, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, essa falta de direcionamento, ela ainda é um problema. Mas eu só voltando, eu acho curioso que a área de recursos humanos é uma das áreas que ainda enfrenta resistência. Está com resistência para entender como fazer a adoção da inteligência artificial. E, sem dúvidas, ela vai melhorar muitas questões operacionais. Não, agora surgiu no mercado ferramentas que fazem entrevista por inteligência artificial. Então, é toda uma inteligência artificial conversacional, onde tu consegue ouvir vários candidatos. Então, é mais democrático também. A gente oportuniza muito mais pessoas. Porque se eu pego currículos e aí eu não consigo entrevistar todo mundo, é uma capacidade humana que eu não consigo entrevistar todo mundo e certamente eu estou prejudicando pessoas. Então, a gente tem que entender que é positivo. Sim. Né? E a gente daí entra muito mais num papel mais estratégico e usar a nossa inteligência humana e deixar para que realmente o que é digital, o que é a inteligência artificial, nos ajude a pegar melhorar. subjetividades também, né? Que as pessoas... Exato. Recursos humanos tem muito a ver com gestão de talentos, de processos, para o olhar, para a escuta, para a conexão. Isso não tem o Gemini fazendo, isso não tem as ferramentas generativas, elas não vão pegar a subjetividade, Exato. o olhar, a palavra, Exato. o tom de voz, né? Essas coisas. Mariana, a gente passou já mais da metade do programa e eu quero que tu fale um pouquinho de como que funciona a Personal Development Analysis. E eu quero que tu explique direitinho a etapa de vocês vão mandar um questionário, a pessoa vai fazer e a pessoa vai ficar desconfiada. Tem que falar essa parte depois, porque ela vai terminar e vai dizer... Só isso? Tá, e agora o que eu faço? É isso, calma, né? Fala pra gente. Não, e é muito comum as pessoas dizerem, tá, mas só isso? Porque realmente a gente responde uma avaliação comportamental em torno de 10 minutos. Tem uma parte descritiva que pode levar um pouco mais de tempo. Então as pessoas terminam e elas dizem... Não, daí elas recebem a devolutiva, recebem o resultado, elas ficam, gente, como é que pode? Aí que a gente diz, aqui está a ciência por trás. Então, por isso que muitas vezes tu jogar lá no Google e dizer, esse é o teu perfil, falta a ciência, falta a assertividade, né? Então, desenvolver, de fato, uma ferramenta de assessment é complexo porque tem muita pesquisa. Então, como é que funciona? A gente trabalha tanto com empresas quanto com profissionais, né? O B2B e o B2C. Para empresas, as empresas geralmente são as áreas de recursos humanos que compram da gente as avaliações comportamentais, então elas vão ter acesso a uma plataforma e o RH das empresas geralmente vai usar na hora de contratar pessoas para ver se aquela pessoa tem o perfil para determinada vaga que ele está buscando, ou muitas vezes já na gestão de talentos, assim, seja para desenvolver lideranças, seja para mapear times e entender quem é esse meu time aqui. E aí eu entender, bom, o Tércio tem determinadas características, a Mariana tem determinadas características, eu enquanto liderança entendo que se ele fizer esse trabalho ele vai ter mais performance, ela já um outro trabalho vai ter uma outra performance, então a liderança consegue fazer uma gestão melhor do time e muitas vezes até mesmo para a gente já trabalhar questões de ou minimizar conflitos ou até mesmo nem ter os conflitos
porque a gente propicia que as pessoas se conheçam. Então, eu, além de me conhecer, passo a conhecer meus colegas. Eu começo a entender que as diferenças não são problema, mas sim elas estão ali para nos complementar. O que acontece? Geralmente a gente é partidário do nosso perfil. A gente gosta do jeito que a gente é. E a gente tem a intenção de que todos sejam como a gente. Como a gente. Se eu tenho um ritmo acelerado, eu vou querer que, quando eu te delego uma tarefa, que tu tenha ritmo acelerado também. E aí eu começo a entender que não, que talvez o Tércio tenha um outro ritmo. E que ele tem outras características que ele vai entregar que eu não entrego. Ah, que bom, então esse trabalho ele faz melhor do que eu. Então, a gente consegue minimizar conflitos e muitas vezes também a ferramenta é utilizada para trabalhar relações de feedback, relação de entender, pautada em fatos, né? Não, eu acho que tu isso, eu acho que tu aquilo, mas pautado no teu perfil e por que determinadas questões estão acontecendo. Então, esse é o escopo que geralmente é utilizado dentro das empresas, liderado por RH, mas muitas vezes a própria liderança usa como estratégia. E aí, na pessoa final, é com esse objetivo, daí objetivos diversos também. A ferramenta de autoconhecimento, muitas vezes, para eu definir questões de carreira. A gente usa muito para, ou para início de carreira, ou para um determinado momento onde eu quero repensar a minha carreira. Uma transição. Numa transição. Então, eu olho para mim e vejo quais são as minhas fortalezas. De novo, quero empreender. Qual vai ser a minha chance de ter sucesso? Talvez eu não tenha esse perfil. Eu preciso buscar alguém comigo para me apoiar. E uma coisa muito legal que eu vou compartilhar também com o público, não tem problema. Eu sempre fui visto de uma maneira muito empática, as pessoas me procuram para conversar e o meu teste não estava aparecendo isso. E aí eu conversei com a consultora que falou comigo e ela falou, não significa que tu não seja, mas o teu momento profissional que tu respondeu pode ter indicado que a tua postura profissional nesse momento, eu falei, de fato, eu assumi um cargo de coordenação aqui em GZH, e os processos têm me demandado mais um olhar mais pragmático para algumas coisas, né? E que esse olhar de escuta que era muito do colega passa a ter uma visão... E isso foi muito interessante, porque não significa que o teste mostrou que tu é e sempre será aquela pessoa, mas que nesse esquema que tu tá nesse momento, tu responde de tal forma. Achei muito legal dizer, porque, e aí tu vai falar já na sequência, né, que tem essa conversa, esse diálogo depois, porque senão fica aquele teste de Google que as pessoas falam assim, fiz 4 pontos em tal coisa, sou tal coisa, compartilhei no meu Instagram. E não é bem assim que as dinâmicas funcionam. Tem muito a ver com o momento e com o teu contexto também, a resposta dessas perguntas. Comercialmente é mais fácil a gente rotular, mas ela não traz a personalização. Realmente esses detalhes de que é momento, é entender se aquilo faz sentido para ti, porque a gente sempre reforça, é uma ferramenta. Então, a devolutiva ela é muito importante. A gente tem, ciência nos diz que é acima de 86% de assertividade. Mas a melhor pessoa para corroborar com essa informação é a pessoa que respondeu. Então, na devolutiva, que é esse momento que tu teve com a nossa consultora, onde a gente vai entender, vai validar, vai trazer aspectos para corroborar, onde a gente vai, então, da própria pessoa ouvir o quanto que aquilo faz sentido ou não. Tanto que tu teve a oportunidade de dizer, mas isso não está fechando com alguns feedbacks que eu recebo. E aí vocês conseguiram ver que o teu momento atual, porque a gente tem quando a gente responde, a gente tem duas etapas, né? A primeira que fala sobre como eu me percebo e a outra como os outros me percebem, que a gente chama da nossa máscara de trabalho, né? Então, é essa mudança situacional que às vezes traz essas nuances, né? Que pode trazer, então, que eu estou num momento um pouco diferente. A gente sempre reforça que essa diferença entre como eu me vejo e como os outros me percebem, obviamente ela não deve ser muito gritante e não deve perdurar por muito tempo, porque se eu estou tendo que fazer muito esforço para ser percebido diferente, isso pode me levar a um desgaste emocional e muitas vezes problemas de burnout, problemas de estresse, problemas de baixa performance estão relacionados com eu estar querendo mostrar algo que eu não sou por muito tempo. Porque por períodos, por projetos... E o inverso, Mariana, que no meu caso, também vou contar esse caso, o nível de autoexigência e autossacrifício apareceu muito mais na minha sentimento do que com relação aos meus colegas. Sim, tu é o teu pior chefe. Então, isso é importante. Então, há uma consideração a ser feita aqui, que o nível de suor que tu tá tendo no dia a dia tem muito a ver como tu
tá chegando no final do dia e te cobrando. Perfeito. E não como os teus colegas estão te cobrando ou entendendo o teu trabalho. E foi muito bom eu ter ouvido isso Isso também. é muito bom porque isso te traz a possibilidade de fazer gestão. Do autogerenciamento. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque a partir do momento que tu te dá conta disso, tu pensa, nossa, então realmente a minha régua aqui está muito alta e eu não posso botar a culpa no mundo externo, que o meu dia termina exaustivo porque as pessoas exigem de mim. Não. Quem está se exigindo, porque as pessoas Mais nem ainda. exigem tanto de mim. Quem está sendo o pior chefe sou eu mesmo. Então, como que eu me trabalho e me gerencio para que eu consiga viver melhor. Então, traz muito protagonismo, né? Então, a gente gosta muito de trabalhar com essa questão do protagonismo. Tanto que a gente tem, além do PDA, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento comportamental, como se fossem programas de coaching, de desenvolvimento. E se chama Self Guru. E a ideia da Self Guru é exatamente trazer protagonismo para as lideranças. Então, os líderes embarcam nessa plataforma, fazem esse trabalho todo com especialistas, ainda não é feito de forma com robôs, com inteligência artificial, é com pessoas ainda, mas ele tem que ter o protagonismo a todo momento. Então, o autoconhecimento propicia protagonismo e a capacidade de eu fazer gestão, né? E eu entender que eu sou responsável pelo meu esgotamento ou não. Isso é bem legal, porque depois, eu não consigo explicar para vocês porque aparecem os gráficos. Então, não fica aquela coisa assim, ó, eu consigo enxergar. Não, fica mostrado no gráfico que tu tá mais aqui e na tua percepção e na percepção que tu acredita que os outros têm de ti, tu tá mais assim. Então dá para ver no olho, quando te apresentam os dados ali, a consultora, tu já olha e diz assim, mas o meu aqui tá muito pior. Mas aqui é a visão das tuas capacidades profissionais que tu tem, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque provavelmente as pessoas vão por impulso analisar assim, eu sou isso. Mas temos que separar o que tu é de fato na tua percepção e o que tu entende que as pessoas esperam ou gostam ou ambicionam a teu respeito, né? E isso é muito legal que o teste mostra separadinho isso, assim, Perfeito. Né? E não sei se aconteceu contigo, mas uma coisa que eu costumo dizer que acontece muito, porque esse momento que tu teve a gente chama de um momento de devolutiva. E eu sempre digo que a devolutiva começa quando ela termina. Porque depois que a gente tem um momento de devolutiva... eu fiquei muito tempo pensando. Provavelmente até hoje, a todo momento. Não, eu tenho... isso é essa característica, isso é aquilo. Eu tenho o PDF no meu celular, no meu computador do trabalho e no computador que eu uso na PUC também. É incrível. Então a gente passa a olhar, de novo, a fazer a nossa gestão. A autogestão é entender o que eu preciso melhorar. Então, assim, tu imagina que se todas as pessoas de um ambiente organizacional, de uma família, de relações interpessoais, tiver esse nível de autoconhecimento, como que as relações vão ser melhores, vão fluir melhor, vão ser mais respeitosas também, né? Então a gente fala muito sobre essa questão de diversidade de perfil, de complementariedade, né? De respeito. Isso é o respeito. O respeito é eu entender que o outro é diferente de mim e que ele tem entregas diferentes e que elas são tão valiosas quanto. Depende do que a gente vai executar de trabalho. E aí eu até queria reforçar um pouco isso contigo. A gente falou um pouco da ferramenta e como que funciona esse processo e a devolutiva, como ela me ajudou também a entender algumas perspectivas. Muita gente vai dizer assim, eu entendi vocês, até gostei, mas eu já achei uma ferramenta gratuita aqui na internet, que me mandaram, que é um teste de carreira, que é quase um BuzzFeed lá, né, que você responde e no final você tem um resultado. E eu queria reforçar isso, Mariana. Por que é importante investir nisso? E eu acho que talvez um dos ganchos que eu vim preparado para te perguntar é o custo de não ter essas informações. Porque até uma pós-graduação, uma viagem, uma troca de carreira, dependendo da maneira como tu for colocar, até uma decisão como sobre ter filhos, sobre se mudar ou não, pode ter a ver com como Perfeito. tu te enxerga. Então eu queria que tu falasse um pouco isso. Muita gente vai dizer assim, mas eu conheço aqui um amigo que tem uma ferramenta. Por que essa ferramenta é diferente? Por que esse processo é diferente? De novo, assim, acho que a grande diferença hoje está em realmente a ciência por trás, né? A gente ter um instrumento sério, né, que traga de fato uma mensuração assertiva.
como eu disse, tem gratuito, tem várias, e o risco disso é daqui a pouco tu partir daquela premissa e aquilo direcionar as tuas decisões erradas, talvez, né, uma premissa errada, as tuas decisões dali para frente. Então, o custo para mim de não ter isso, ele é quase que imensurável, porque é bem dentro do que tu trouxe, assim. Por que eu vou fazer determinada faculdade, né? Eu vou fazer porque o meu pai, minha mãe, whatever. Tá, mas quais são as minhas competências? Né? Uma decisão de carreira, uma conversa com uma liderança. Né? Eu preciso ter uma conversa. Porque a gente está falando de gestão de comportamento e de emoções. Né? E o quanto que a gestão do comportamento e emoções realmente são importantes em momentos principalmente decisórios, né? Então, decisão do que eu vou fazer, com quem que eu vou casar, se eu vou ter filho ou não vou ter filho. E isso vale para as empresas também, né? O quanto que custa, e hoje já existe dados sobre isso, de que contratar uma pessoa errada no que se relaciona a soft skills tem um custo de 5 vezes o salário, no mínimo o salário daquela pessoa. 5 vezes. Porque é o tempo da pessoa se desenvolver naquela atividade, para daí tu esperar 5 meses, 6 meses, 1 ano para ver que ela não deu certo. E as pessoas são demitidas por comportamento. Esse é um dado antigo e segue acontecendo. Então, as pessoas não são demitidas por técnicas, são demitidas por comportamento. E isso poderia ter sido prevenido lá atrás. Então, tem um custo financeiro, inclusive, nas empresas que a gente mensura, só que na vida pessoal é mais difícil de mensurar. Mas, com certeza, a gente fala que, no fim, a gente acaba trabalhando com saúde mental, impactando em saúde mental e em felicidade. Porque no momento que a gente já ouviu mais de uma vez as pessoas dizer o quão libertador foi para elas receber uma devolutiva. Ou porque ela está passando por um processo de avaliação numa empresa que ela está sendo cotada para ser uma liderança, por exemplo, e aí naquela avaliação foi visto que ela não tinha um perfil para ser uma liderança de pessoas, mas ser uma liderança técnica, e aquilo pode dar uma libertação, porque se tu não tem perfil para ser um líder de pessoas, aquilo custa muito caro, e de novo, custa a saúde física, a saúde mental, muitas vezes é o que leva ao burnout, né? O esforço que a pessoa está fazendo. Então, esse conceito de libertação é muito importante, porque a partir do momento que eu me conheço, essas são as minhas fortalezas. Mas eu sempre ouvi dizer que ser comunicativo é bom. Não sei. Depende. Eu sempre dou esse exemplo, né, Mariana, que eu tenho muitos alunos que se formam, e aí vários dizem assim, estou pensando em fazer um MBA. E eu sempre pergunto, para quem não sabe, né, o MBA é um Master Business of Administration, ou alguns fazem engenharia, enfim, mas ele tem uma pegada business, ou negócios, né? Mas tu pretende trabalhar com gestão ou com fluxo corporativo? Não, nada a ver comigo. Tá, mas por quê? Não, porque é um curso muito legal que diz que tem... Mas por que precisa ser um curso focado em gestão se tu não tem esse objetivo de gestão? Tu é um profissional técnico. E isso é importante para tomar uma decisão dessas, que daqui a pouco envolve 2 anos da vida da pessoa fazendo um curso e dizer assim, foi muito bom, mas eu não quero nada disso. É a mesma coisa que um mestrado, mas tu pretende ser professor? Não, eu não consigo me ver dando aula. Mas então, né, então vamos se conhecer primeiro, né, entender quais são as tuas fortalezas, aonde que tu tem para agregar e a partir daí começar a tomar decisões sobre carreira, sobre vida de uma forma mais consciente. Eu acho que a palavra consciente também ela é muito importante, né? O autoconhecimento traz consciência, né? Então assim, e ter consciência de que não existe, ninguém é tudo também. Né? Então, assim, isso muitas vezes era um problema, ou ainda é, em contratação, onde vinha lá uma demanda de contratação. Eu quero um profissional assim, assado, a gente não existe essa pessoa. Esses dias um aluno me compartilhou, ele me contou, tinha 36 pré-requisitos para a posição. 36 pré-requisitos. Desses, 12 eram comportamentais. E se pedia domínio técnico e de gestão de pessoas ao mesmo tempo. Eu falei, olha, essa vaga ela vai ser frustrada com muita facilidade, porque é muito difícil achar uma pessoa com todas essas potencialidades e se ela fizer tudo o que está se demandando, provavelmente ela vai ter um burnout em menos de 1 mês de trabalho.
Porque é o que a gente sempre diz, inclusive a nossa ferramenta, ela tem uma válvula de segurança que a pessoa pode acontecer dela invalidar quando ela responde. Por quê? Porque muitas vezes ela pode estar dizendo, por exemplo, que ela é alta e baixa, gorda e magra, só que em termos comportamentais, que são incompatíveis. Então, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa dominante, que gosto de poder, mas eu também dizer que eu sou uma pessoa conservadora e diplomática. Não existe, né? Ou eu sou uma pessoa de ritmo, mas eu também sou uma pessoa que sou boa ouvinte. Não, elas são incompatíveis. Então, quando a pessoa tenta ser tudo na hora de responder, a gente tem a válvula de segurança que invalida, porque ele vai dizer, não, tu tem que ter uma tendência de comportamento. Então, esse profissional não existe. Então, quando eu fico pensando como que as empresas, as consultorias de recrutamento e seleção sofrem com isso, porque vem esse tipo de demanda como tu trouxe, só que esse profissional não existe no mercado. Então, se tu não pontua de cara já, ou o próprio RH das empresas não diz, não, nós vamos ter que priorizar. Qual é a prioridade dessa função? Não, a prioridade é tal. Então, com a prioridade a gente trabalha. Ai, que bom. Agora, quando as pessoas tudo isso conseguem não existe. priorizar. Quando a gente consegue priorizar. É, exatamente. Mas também tem autoconhecimento. Para saber priorizar tem que ter autoconhecimento também. Também. Mariana, o Lucas me mandou aqui no WhatsApp, quando eu estava falando contigo, que a gente já passou do tempo. Mas antes de eu fechar o programa, eu preciso que tu dê o serviço de como é que as pessoas podem conhecer mais da metodologia e da Grow, como é que podem acessar vocês e se vocês têm redes sociais também. Sim. A gente tem o nosso site, né, que é GrowGP, de gestão de pessoas.com.br. Grow com U, tá, gente? Isso, Grow com U, porque as pessoas acham que é Grow com W de crescimento. E aí a gente tem o nosso Instagram, que é Grow_GP, e a gente também está no LinkedIn. Eu também sou Mariana L. Webel no LinkedIn e também estou no Instagram como Mariana L. Webel. Legal. Gente, experiência pessoal. Foi muito interessante, foi muito legal fazer e foi muito legal entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que essa ferramenta é de fato uma ferramenta que demanda um olhar crítico, não é para fazer correndo, ganhar o teste e se inscrever, não, é para olhar e voltar e olhar de novo e conversar. Exato. E eu quero agradecer, Mariana, por ter vindo aqui ao programa e... novidades, outras ideias, outros projetos também, fica já o convite para voltar em outras edições. Eu que agradeço, foi um prazer para mim também. Então, pessoal, carreira é um dos assuntos que o pessoal mais gosta aqui no Radar de Inovação. Se tu gostou, comenta, compartilha o episódio, também dá aquele like lá no Spotify, no SoundCloud e toda quinta-feira no YouTube, meio-dia, tem lá um episódio novo do Radar. Tchau, tchau!